Bom dia. Eu vou falar sobre entrevista e sobre observação. Eu acho que essas duas técnicas, entrevista e observação, acabam sendo meio a mãe das outras técnicas de coleta de dados em termos qualitativos. Eu fiz uma série de slides que vão mais ou menos orientar a apresentação, mas eu vou entremear com uma porção da minha experiência como pesquisadora e como pesquisadora da área de qualitativa. Ultimamente, eu tenho trabalhado mais com qualitativo. Adriana, socorro, sumiu minha... Professor Ione, Oi. clica em Share Screen para compartilhar a tua tela, por De favor. novo. Tá. Isso. E o F11. Tá ok? Bom. Tudo ok. Então, tá bom. Bom, eu vejo a entrevista, né, como uma técnica que é muito utilizada em pesquisa, não só em pesquisa, mas também em clínica e em outras áreas de jornalismo e tudo mais. Então, a gente vai ter que fazer algumas diferenças entre a entrevista de jornalistas, né, o objetivo e a forma que é feita, e a entrevista de pesquisa. Embora ela tenha grandes semelhanças, existem algumas diferenças que eu acho que vale a pena a gente mencionar. Bom, a entrevista ela pode ser entendida, né, como uma técnica de coleta de dados que proporciona conhecer os aspectos subjetivos do sujeito. Quando eu estou fazendo uma entrevista, eu estou interessada em como aquele sujeito pensa, de como aquele sujeito reage àquele meu problema de pesquisa. Então, eu acho que a gente tem aí o primeiro ponto, né, interessante da gente começar a pensar o que é entrevista e por que eu faço uma entrevista. Quando a gente tem um problema de pesquisa, é importante a gente pensar, aquele problema de pesquisa, ele vai ser atingido, eu vou conseguir resolver aquele problema de pesquisa com qual técnica? Quem manda na escolha da técnica é o problema, certo? Eu tenho problemas de pesquisa que ficariam melhor trabalhados com entrevista. Tenho problemas de pesquisa que ficariam melhor trabalhados com escalas. Tenho problemas de pesquisa que ficariam melhor trabalhados com observação ou com uma outra técnica. Então, quem define a técnica é o problema de pesquisa. Quando nós estamos interessados em abordar as questões subjetivas do sujeito, ou seja, como ele pensa sobre determinada coisa, como ele age em determinadas situações, eu penso em entrevista. Então, a entrevista tem sido muito utilizada em pesquisas qualitativas quando a gente tem tópicos complexos. E, justamente por ser tópicos complexos, ela também se torna complexa. Mas, é o seguinte, meu tema é um tema meio cabeludo, meio... Vou fazer análise né? Isso daí vai mexer com valores de determinadas pessoas. Então, a entrevista não é uma entrevista, chego lá e pergunto e pronto, acabou. Eu preciso entrar mais nesse clima e fazer com que as pessoas respondam de uma forma clara, né? Sem se melindrar com a pergunta e sem entrar em discussão comigo. Eu não estou querendo
causar uma polêmica, eu estou querendo entender aquele tema, aquele meu problema de pesquisa. Então, é uma outra coisa que a gente tem que pensar, é que a entrevista, ela pode ocorrer, é uma técnica qualitativa, onde que eu vou buscar a vivência e a percepção da pessoa sobre determinadas coisas que acontecem com ela e o que acontece no mundo, e é uma forma de interação social. Como é uma forma de interação social, quanto mais eu me mostrar disponível para aquela pessoa, melhor vai ser a minha entrevista, o resultado da minha entrevista. Então, é uma forma de interação social que pode ocorrer entre duas ou mais pessoas. Então, a entrevista ela pode ser individual ou ela pode ser grupal. E ela vai me trazer a compreensão do mundo do entrevistado. Quer dizer, eu quero entender como aquele meu entrevistado percebe aquele meu problema de pesquisa. Tá? Então, uma das questões importantes é que eu quero explorar o meu objeto em profundidade, quer dizer, eu quero ter o máximo de informação sobre aquele meu objeto com aquele meu entrevistado. Então, eu vou buscar esse tipo de informação através de uma conversa a dois, e a dois que pode ser até grupo, né? Mas a dois, feita por iniciativa do entrevistador, destinada a obter informações pertinentes ao meu objeto de pesquisa. Então, é uma conversa, sim, é uma interação social, é uma busca de interação com o grupo, né? Mas, embora seja uma interação, ela é uma conversa dirigida. E, ao ser uma conversa dirigida, a gente tem que começar a prestar atenção como eu vou dirigir essa conversa, certo? O que diferencia uma entrevista de uma conversa de bar? A gente fala conversa de bar, mas qualquer conversa, conversa em casa, conversa com um colega, né? O que diferencia? É que existe na entrevista uma um foco. Eu tenho um problema e eu preciso abordar aquele problema de várias formas para poder entender melhor o que vai acontecer. Como toda interação, ao a gente pensar, né, que eu estou interagindo com alguém, valores meus e valores do sujeito começam a aparecer nessa interação. Em parte, é isso que eu quero. Eu quero que os valores do sujeito venham para a interação. Mas algumas coisas vão interferir nessa interação. Então, a relação intersubjetiva que vai acontecer entre o entrevistado e o entrevistador, ela vai acontecer tanto por, pela fala, né, pelas trocas verbais, pelo o que o sujeito está falando, mas também pelas coisas não verbais. E essas coisas não verbais, elas vão aparecer tanto no entrevistado quanto no entrevistador, certo? E aí, eu tenho que estar atenta a essas duas linhas, quer dizer, do entrevistado e como eu estou na entrevista. Por isso que a gente fala que uma boa entrevista, é bom a gente não levar uma outra pessoa, vamos duas pessoas entrevistar alguém. A gente, ao fazer isso, a gente provoca uma reação no sujeito. Duas pessoas, quer dizer, uma vai ficar me olhando, a outra vai ficar falando. Como que eu vou reagir a essas duas pessoas? Eu no papel de entrevistado, né? Então, há uma relação aí que fica desigual. A gente vai ver que é desigual mesmo, mas não precisa ser tanto. Né? Outra coisa que vai influenciar são as reações faciais do meu entrevistado e minhas como entrevistador. Se eu estou com uma forma de feição agradável,
receptiva, fazendo contato com aquele meu entrevistado, eu vou conseguir trazer esse meu entrevistado para o meu problema, né? E vou fazer com que ele se torne mais aberto. A relação vai ficar mais forte, uma relação mais afinada. Se eu estou com uma carinha de raiva, ou que eu estou aqui, poxa, mas esse meu entrevistado é chato, né? E tem entrevistados chatos mesmo, né? Ele vai perceber. A gente percebe, pode estar com aquela cara de paisagem que é uma beleza, mas se você está com uma certa rejeição daquele entrevistado, isso de alguma forma vai aparecer. Se eu estou pensando em outra coisa, questionando outra coisa, com sono e tudo mais, tudo isso interfere naquela entrevista. Então, eu preciso prestar atenção não só nas trocas não verbais do meu entrevistado, como também nas minhas trocas não verbais, porque isso vai influenciar. E tem entrevistado que não nos causa uma boa impressão, ou que tem mau hálito, ou que cospe na hora que fala, ou que tem um trejeito que me incomoda, tem um tique nervoso, ou está com o nariz sujo. Então, eu preciso me abstrair disso para poder fazer uma boa entrevista. Eu não posso chegar para ele, limpa o nariz antes de falar comigo, ou não me cospe. E são coisas que eu não posso falar numa entrevista. Eu tenho que suportar, aspas aí no meu suportar, essa entrevista com aquele meu entrevistado que está ali, certo? Vocês estão vendo que eu estou falando agora de coisas gerais da entrevista. Depois eu vou entrar na preparação da entrevista, tá, gente? Não fiquem agoniados, não, eu vou chegar lá, certo? Então, nós já vimos que tem dois tipos de entrevista, que é a entrevista individual e a entrevista grupal, e tem, em termos de estrutura, a entrevista estruturada, semi-estruturada e livre. Vamos entender primeiro o que é entrevista individual e o que é entrevista grupal, e quando a gente usa uma e quando a gente vai utilizar a outra. A entrevista individual, por estar numa relação eu e o meu sujeito, eu e o meu entrevistado, ela tende, é uma tendência, tá? Ela tende a ser mais fácil de ser estabelecida as relações de confiança e ela também tende a uma maior profundidade. Então, quando eu estou querendo uma entrevista que tenha maior profundidade, eu preciso de uma entrevista individual. Quando o meu tema de entrevista ele é mais pessoal, eu estou querendo saber sobre os hábitos sexuais de uma pessoa, certo? Isso aí é uma entrevista que é mais individual. Eu não posso fazer essa entrevista em grupo, porque eu vou exigir que o meu entrevistado discuta em grupo hábitos sexuais dele. Ele pode não estar interessado a fazer essa abertura, a permitir que outras pessoas conheçam mais sobre ele. Já vai ser um tema que às vezes é difícil para você tratar individualmente, né? Então, eu preciso ter uma entrevista individual nesse caso. Agora, às vezes, você quer saber você ter informações, e por questão de tempo ou próprio do tema, você vai querer que as entrevistas sejam grupais. Você vai precisar que elas sejam grupais. Ao precisar que sejam grupais, eu preciso entender o seguinte: eu posso ter pessoas que não vão falar. É grupal. O que eu quero é que todos interajam. Se todos estão interagindo, eu vou ter dificuldade na gravação. Às vezes tem falas sobrepostas, né? Por mais que eu peça que eu não falo, vamos obedecer e tal. Mas no calor da entrevista, às vezes você tem uma fala sobreposta. Às vezes você tem pessoas que ficam tímidas e que não falam o suficiente porque estão em grupo. Tem pessoas que tendem a resumir o que vão falar, então dão respostas muito monossilábicas, respostas muito pontuais, e você quer uma entrevista, você não quer uma resposta pontual. Eu vou explicar mais à frente o que é uma resposta pontual e o que é um dado de entrevista.
Outra coisa é que, como você está em grupo, essa entrevista, às vezes, tem uma predominância de um determinado sujeito, né? Se ele não tem uma predominância em termos de tempo, às vezes ele tem uma predominância pelo grupo. Então, o que ele fala, o grupo concorda, mesmo que depois, e às vezes ocorre isso, e já aconteceu comigo isso, você faz a entrevista grupal, aí todo mundo concorda com determinadas coisas ou falam determinadas coisas. Na hora que você termina a entrevista grupal, um membro vai lá, te procura no corredor, né? Ou te procura depois por telefone e diz: olha, não era bem assim, aquilo dali é que fulano é muito prepotente, o fulano é muito amigo do diretor ou é muito amigo de fulano, então a gente concorda, mas não é bem daquele jeito. Bom, e aí eu fico com um problema. Eu vou trabalhar com a lógica do grupo, a minha entrevista era grupal, a metodologia era grupal. Então, aquilo que o sujeito fala, que um dos entrevistados fala, fora daquela situação de grupo, eu não posso considerar, certo? Então, às vezes, eu tenho informação que não é aquilo, mas a entrevista grupal falou aquilo, então eu tenho que obedecer à entrevista grupal. Então, eu uso, não vou dizer que eu não uso, mas eu uso, em muito poucas situações, entrevista grupal. E, geralmente, quando eu uso entrevista grupal, eu uso entrevista grupal e individual, para eu poder ter essa margem de negociação para eu ter mais respostas importantes, né? Então, a entrevista pode ser individual e grupal. A individual ela tende a ser mais aprofundada e é mais utilizada. A grupal tem suas características, às vezes necessárias, mas ela tende a ser mais problemática, tá? E ela não vai permitir um aprofundamento muito grande. O aprofundamento vai ser menor. Bom, a outra questão que a gente precisa pensar em termos de modo de entrevista e que o pesquisador tem que escolher, ele vai escolher se vai ser individual ou em grupo, e ele vai escolher também a forma que ele vai trabalhar, se vai ser estruturada, semi-estruturada ou livre. A estruturada, ela permite que você faça a mesma entrevista em várias situações. Então, ela tem uma vantagem. Ela tem desvantagens porque você não foge de um roteiro básico, certo? Ou de um roteiro básico, não, de uma camisa de força. É aquela estrutura da entrevista. A semi-estruturada, ela tem um roteiro básico, mas ela permite uma maior flexibilidade pelo, pelo, por aquilo que o sujeito está colocando para você. Se o sujeito ele está falando mais de um determinado tema, você tem essa liberdade de perguntar mais coisas sobre aquilo ou de retornar ao tema inicial, né, que você estava querendo. E a entrevista livre, ela é mais utilizada naquele tipo de história de vida, de autópsia, em suicídio, que você faz a autópsia com os amigos, né, com os parentes, que você chama de autópsia social, onde você pede para alguém falar sobre o fulano. Então, ela é totalmente livre. Essas três formas de entrevista, a gente tem vantagens e tem desvantagens. A entrevista estruturada, ela normalmente é utilizada por um questionário. Então, ela tem uma rigidez de formulação, embora eu possa pensar numa entrevista estruturada que tenha uma forma de abordagem quantitativa ou qualitativa, certo? Não é porque é estruturada que vai ser uma escala, mas eu posso ter informações que eu vou trabalhar em cima de porcentagem. 50% dos sujeitos falaram que tem determinado tipo de dificuldade. Ou eu posso trabalhar com análise qualitativa mesmo, tá? Então, o fato de ser estruturada não define que vai ser um trabalho quantitativo, tá?
Uma outra questão é que, às vezes, a gente vai tem outro problema, é que a entrevista estruturada, ela, às vezes, não permite um aprofundamento maior, porque eu tenho que pensar numa estrutura daquela entrevista e imaginar um tempo que vai levar. Então, se o sujeito não é muito claro ao responder uma determinada pergunta, às vezes eu não tenho forma de aprofundar aquela questão, certo? Então, ela tende a ser menos aprofundada em um outro, mas assim mesmo, a gente usa e usa bastante a entrevista estruturada. Quando você tem uma necessidade de ter aquela mesma entrevista num número grande de sujeitos. Uma determinada época, nós fizemos, no laboratório que eu trabalho, uma pesquisa com o INSS sobre reabilitação profissional. Então, ficou estabelecido que seriam entrevistados pessoas que estavam na fila de reabilitação. Então, pessoas que iam ou para a reabilitação em si, ou para perícia, ou já estavam no final do processo. Então, seriam entrevistadas pessoas que estivessem no INSS na espera, lá na sala de espera de entrevista. Só que esse trabalho, ele foi um trabalho nacional, eu usei o Brasil inteiro fazendo essa entrevista. Então, a mesma entrevista que foi utilizada no Rio Grande do Norte, tinha que ser a mesma entrevista que foi utilizada no Rio Grande do Sul. Eu não poderia ter entrevistas diferentes. Então, agora, é lógico que eu não ia pegar um entrevistador ou dois entrevistadores para ficar rodando o Brasil inteiro. Então, eu tinha equipes de entrevistadores em cada estado pesquisado. Bom, para eu criar uma unidade nessas várias localidades que eu estava entrevistando, eu tinha que ter uma entrevista estruturada, porque senão cada entrevistador poderia andar por um caminho diferente. Então, a entrevista era estruturada, certo? E para ser a mesa no Brasil inteiro. Com isso, eu estava trabalhando o quantitativo de entrevista em, pelo quantitativo de entrevista, eu ia suprir a falta de profundidade da entrevista. Isso é uma estratégia que se utiliza em determinadas situações. A entrevista semi-estruturada, ela é a mais utilizada quando eu penso em entrevista, certo? Ela é uma entrevista onde eu faço um roteiro que permite a inclusão nesse roteiro de novos itens, porque, às vezes, na hora que eu fiz o roteiro, que eu testei o roteiro, não surgiu determinado tema, e que, no meio de uma entrevista, surge. Então, eu quero entender aquele tema também, porque ele está relacionado ao meu objeto de pesquisa. Então, eu vou incluir novos itens. Às vezes, itens que me permitem discorrer mais por um tema, ou perguntas que fazem eu entender mais aquele tema que está sendo falado. Eu não compreendi o que o sujeito falou, eu incluo mais uma pergunta, mais uma questão, certo? Então, a entrevista semi-estruturada, ela tem um roteiro, mas esse roteiro não é uma camisa de força, certo? Ele é um roteiro, uma forma de eu abordar aquilo dali. E a entrevista livre ou não estruturada é uma proposta aberta, sem um direcionamento prévio. Eu tenho um tema, eu vou falar sobre, eu estou querendo saber sobre a história de vida de uma determinada pessoa, eu quero saber como hoje, né? É uma entrevista sobre as questões, os problemas raciais. Então, eu posso fazer uma entrevista e perguntar para a pessoa, me fala um pouco como, no decorrer da sua vida, você tem sentido o efeito do preconceito com relação à sua raça. É uma entrevista que pode ser livre e a pessoa vai me expor. Eu senti no colégio, eu hoje, como profissional, não sinto mais e tal. Então, ela vai ficar livre para expor aquilo que ela
vivenciou, ou determinadas vivências específicas. Isso pode ser, esse tema pode ser trabalhado tanto numa entrevista livre como numa entrevista semi-estruturada. Aqui eu estou colocando como uma entrevista livre. Outra coisa é a história de vida, história oral, onde que as pessoas falam da sua experiência, narrativas, onde a pessoa conta uma história sobre ela ou sobre determinado fato dela. Então, é utilizada nessas situações. A modalidade da entrevista, hoje, né, na época que eu comecei a fazer entrevista, a gente praticamente só fazia entrevista face a face, certo? Não existia uma outra modalidade. Hoje existe, hoje, quando eu digo hoje, eu estou falando dos últimos anos, essas outras modalidades, por telefone, por WhatsApp, por computador, elas passaram a ser mais utilizadas e pelo hábito que as pessoas já têm de usar computador, de usar WhatsApp, de usar Skype, de usar hoje essas plataformas todas que nós estamos usando, inclusive essa que a gente está utilizando hoje. Quer dizer, podemos fazer entrevistas mediadas. Agora, eu tenho que levar em consideração que ela é uma entrevista mediada. Como é uma entrevista mediada, ela tem algumas características próprias. Quando eu faço uma entrevista face a face, eu estou vendo a reação da pessoa ali na hora, certo? Eu sei se ela está mais tensa, se ela está mais relaxada, se ela está mais animada, se ela está tranquila com relação à minha pessoa. Então, eu tenho um feedback muito mais sensível. Quando eu uso uma entrevista mediada, esse feedback ele passa por um filtro, certo? Por mais que eu diga que essa palestra está sendo vista por vocês de uma forma tranquila, ela é muito diferente se eu estivesse no auditório e vocês estivessem sentados lá. Eu estou olhando para a carinha de cada um, sei que um está dormindo, sei que o outro está encostado, sei que o outro está fazendo não sei o que lá. Agora, eu aqui, eu não sei quantos de vocês estão passando mensagem no WhatsApp, quantos de vocês estão sendo discretos e estão lendo uma revista debaixo aqui no meio, de vez em quando ficam prestando atenção. Eu não sei se vocês estão tendo uma outra atividade, se estão em dupla e estão conversando, se vocês estão só prestando atenção aqui em mim. Então, embora eu tenha a imagem, eu possa ter a imagem do meu entrevistado, eu não tenho acesso a esse bando de informações que ele pode também estar envolvido. Ele pode estar aqui comigo, mas preocupado que o filho está brincando ali, se é perigoso ou não é. Quer dizer, a entrevista mediada, ela tem essa dificuldade de percepção. Então, às vezes, esse vínculo que a gente tem que fazer durante a entrevista, ele se torna mais frágil, ele oscila dentro do próprio desenvolvimento da entrevista. Então, eu tenho que levar em consideração quando eu estou utilizando uma técnica de entrevista mediada. No caso de eu optar, eu, como pesquisadora, optar por uma entrevista mediada, é bom eu testar a minha entrevista algumas vezes numa entrevista face a face. Porque já vou ter noção de qual é a reação que as pessoas têm a determinadas questões, determinados itens da minha entrevista. Então, isso daí vai facilitar de eu perceber qual é essa reação quando eu estou numa entrevista mediada, certo? Então, as condições que estão presentes na interação, né, face a face, é que existe uma relação de poder. Isso aí, tanto na face a face, essa relação de poder e essa relação de desigualdade entre entrevistador e entrevistados, ela vai acontecer sempre. Eu estou, como entrevistador, com o poder de
eu estou com as questões, eu sei o que eu quero, eu tenho mais informação teórica sobre aquele tema, eu já pensei muito naquele tema. Então, isso faz com que eu tenha uma posição diferente. O entrevistado, ele também ele domina aquele assunto, mas ele pode estar inseguro de como dar uma entrevista, o que, que é, que essa pessoa vai querer de mim. Então, normalmente, quando a gente. A primeira entrevista que a gente dá, a gente fica muito na fantasia: o que, que o outro vai querer de mim? O que, que o outro vai fazer comigo? Então, isso faz com que eu tenha uma posição desigual com relação ao meu entrevistador, e o meu entrevistador uma relação desigual com relação a mim. Eu mexo que em entrevista, o nosso entrevistador, nosso pior entrevistador, são aqueles que assumem uma autoridade em função do que eles estão exercendo ou do conhecimento que eles têm. Se fazer entrevista com o chefe numa situação de trabalho, fazer entrevista com o chefe é um terror, porque você começa a perguntar, ele abre assim: olha, tem um manual que explica direitinho isso. Você não está querendo saber do manual, você quer saber a posição dele com relação àquilo. Ou então, não, peraí, eu vou chamar o meu funcionário, o meu assessor, que ele sabe isso aí melhor do que eu. Também não é isso que a gente está querendo, a gente está querendo saber a posição dele. Então, o quê? Ele está tentando mudar essa relação de poder. Ele está querendo tirar a minha posição de entrevistador do poder, para ele, na posição de entrevistado, ficar na posição de poder. E a gente tem que trabalhar isso com muito jeito. Vai dizer: olha, vai ser muito importante eu conversar com o seu assessor. Eu quero mesmo conversar com o seu assessor para ver como é que ele percebe isso no dia a dia. Mas gostaria de ver a tua opinião sobre isso, ou a opinião do senhor sobre isso. Essa questão de vocabulário a gente também vai olhar daqui a pouco. Então, sempre vai ter uma relação de poder. Existe também uma intencionalidade com relação à entrevista do entrevistador, né? O entrevistador, ele tem uma intenção com relação àquela entrevista. E, às vezes, o entrevistado também tem uma intencionalidade. Ele quer mostrar essa parte do problema, ou ele quer mostrar esse lado da personalidade dele, e a gente tem que tentar quebrar esses invólucros, né? Essas barreiras, para poder chegar na subjetividade daquele sujeito, né? Como um todo. Então, essa intencionalidade ela precisa ser trabalhada. E tem uma construção de significado da narrativa. Eu preciso ter cuidado com essa minha com essas minhas construção de significado, porque às vezes ela está relacionada aos meus valores, à minha cultura, a minha região a cultural mesmo de determinadas regiões e que tem significados diferentes. Então, a gente precisa, antes da construção de significado daquela narrativa, perguntar, né, se aquilo quer dizer aquilo mesmo, né? Você tem determinados maneirismos de falar que podem provocar uma construção de significado diferenciado. Bom, falado isso, né, eu vou chegar no meu problema maior, quer dizer, como que é a entrevista de coleta de dados? Assim como uma entrevista jornalística, eu preciso ter uma preparação, certo? Só que a entrevista de coleta de dados, eu tenho um tempo prévio, eu tenho que um determinado momento, onde que eu vou levantar o que as pessoas já falam sobre aquele tema, quais são as dificuldades que tem naquele tema. Eu tenho o meu projeto de pesquisa que me orienta. Então, para preparar essa entrevista, eu demoro um tempo
pensando nisso. O que a gente diz é que para a preparação da entrevista é uma das etapas mais importantes e que requer tempo e exige muitos cuidados. Então, eu tenho que deixar claro para mim, primeiro, e depois, lá na entrevista, para o meu sujeito, quais são os objetivos dessa minha pesquisa e qual a forma de coleta de dados melhor e o que eu quero com essa coleta de dados. O que eu quero da minha entrevista? Porque, às vezes, a gente tem um problema de pesquisa que a gente vai abordar de várias formas. Como eu vou abordar esse problema na entrevista? Ou qual é a parte desse problema que eu vou abordar na entrevista? Pode ser que uma outra parte do problema eu utilize uma escala, pode ser que uma outra parte do problema eu utilize observação. Então, qual é o foco da minha entrevista? Isso precisa estar claro para o pesquisador. Precisa estar. Outra coisa, quem são os meus sujeitos? Eu preciso ter critérios de inclusão e de exclusão do sujeito. Isso pensado antes de eu começar a fazer a entrevista, tá? Então, quais são os critérios de inclusão e de exclusão? Como que eu vou achar esses meus sujeitos e como que eu vou programar essa minha entrevista? Quando a gente está começando a fazer entrevista, a gente acha, não, entrevista dura 1 hora e meia, então eu posso fazer 2 pela manhã, 2 à tarde. Gente, não façam isso. Por quê? Uma entrevista, às vezes, dura mais tempo. O sujeito precisa de mais tempo e você precisa de mais tempo. Depois, uma outra questão é que a gente sai morta de uma entrevista. A gente sai cansada. E se a gente emendar uma entrevista da outra, no final a gente não sabe se foi esse sujeito ou se foi o outro que falou. Não por conta da gravação. A gravação está lá, vai te dizer quem falou uma coisa, quem falou outra. Mas no decorrer da entrevista mesmo, a gente pode se confundir. Então, é bom a gente ter um intervalo entre uma entrevista e outra. E isso tem que estar previsto na programação. Depois, marcar a entrevista não é uma coisa fácil. Mantidas as devidas proporções, às vezes você quer marcar um café com um colega. Aí o dia que você pode, ele não pode, o horário que você pode, ele não pode. Aí o dia que ele pode, você não pode. Aí surge um imprevisto, você não pode, você está tudo marcadinho. Imagina isso com relação à entrevista. Os eventos são os mesmos, né? As pessoas têm imprevisto, as pessoas têm uma agenda, as pessoas têm uma programação já feita. Então, programar e marcar a entrevista, ela é uma coisa difícil. A outra coisa difícil é roteiro da entrevista, certo? Eu preciso pensar itens que vão facilitar o sujeito a falar sobre o que eu quero que ele fale, sem ser diretivo. O objetivo da minha entrevista é entender a subjetividade daquele sujeito e não fazer com que ele responda o que eu quero que ele responda. Então, a gente tem uma ilusão que eu perguntando o que eu quero saber, ele vai me falar o que eu quero saber. Não é, gente. Eu tenho que. O roteiro de entrevista é sempre um comer pela beirada. Eu preciso rodear o sujeito, tá? Para ele perguntar. Se eu chego para você e pergunto que você tem satisfação no seu trabalho, 99,9% das pessoas vão dizer que tem. Primeiro, porque ela não vai dizer por que eu estou trabalhando aqui se eu não tenho satisfação aqui, certo? Então, ela vai me dizer que tem satisfação. Eu tenho que perguntar coisas que ele me fale do trabalho para eu concluir se ele tem satisfação ou não, certo? Eu não posso fazer uma pergunta direta, eu tenho que concluir pelos dados se existe a satisfação ou não. Daí é um exemplo, tá? Então, a gente sempre tem que meio que comer pelas beiradas para poder ter o roteiro. Lembra que eu estou falando roteiro, estou falando item, estou falando coisas desse tipo, porque é o seguinte, eu quero evitar a gente fazer pergunta. A pergunta exige uma resposta. E, às vezes, a resposta é monossilábica, né?
eu tenho que fazer com que ele fale. Então, eu tenho que ter itens que, que motivem o meu entrevistado a falar, e não uma pergunta que vai ser uma resposta direcionada. Eu sei que essa diferenciação, às vezes, ela é difícil, mas com a prática, a gente vai reformulando isso. Bom, eu tenho um pé na clínica, né? E clínica, a gente está acostumado a fazer itens provocativos, né? Para o sujeito falar, e não ter uma pergunta direta. Isso é usado na entrevista. A gente precisa ter itens provocativos para que ele fale sobre o que ele quer naquele, ou o que ele percebe naquele item. Então, o roteiro ele é composto por itens. E a gente tem que ter itens que dê margem para o sujeito andar naquela fala. Eu não posso ser muito específico, pelo menos a princípio. Eu preciso começar do grande e ir afunilando, certo? Isso aí me fez lembrar uma coisa interessante. A gente sempre, o filé da nossa entrevista, aquilo que a gente mais quer saber, ele não pode ser um item inicial. Por quê? Porque no item inicial, você está treinando o sujeito a responder de uma forma mais discursiva, falar mais. E você está treinando o sujeito a confiar em você, a ser mais receptivo, a desenvolver o tema. Então, o meu filé, o meu tema mais importante, eu tenho que deixar mais do meio para o final, porque ele já está mais treinado a falar. E as primeiras questões, elas têm que ser itens que dê mais tranquilidade para o sujeito. Então, coisas que sejam fáceis dele falar. Me fala um pouco do teu dia a dia, me fala um pouco da tua escola. Perguntas que não causem maiores constrangimentos, certo? E aí eu me lembro, uma vez eu estava dando um curso sobre entrevista, e uma das pessoas que estava assistindo era uma doutoranda, e virou assim, poxa, agora que fez sentido para mim, porque na minha tese, na minha dissertação de mestrado, a minha entrevista correu tão ruim, porque eu estava fazendo uma entrevista com profissionais da saúde mental e com pacientes de um determinado unidade de saúde mental. E a minha primeira pergunta para os pacientes era: o que é loucura para você? Gente, isso daí é o que mais causa medo para o paciente de saúde mental. Então, ela bloqueava o paciente, o entrevistado, na primeira pergunta. Então, ela tinha que falar como é que foi a sua vivência do dia a dia, como é que você está se sentindo aqui, para depois, lá no final, ter essa definição do que é loucura para ele. E não a primeira pergunta, porque essa primeira pergunta é angustiante. Ela é angustiante para qualquer pessoa. Mesmo a gente que não está respondendo, e não é da saúde mental, não é paciente da saúde mental, definir o que é loucura, para mim, é muito difícil. Ela exige um nível de abstração muito grande. Então, eu tenho que começar uma entrevista, o meu roteiro, de coisas mais concretas, que seja mais fácil para o sujeito falar. Outra coisa é a preparação do local, né? Eu tenho que preparar esse meu local de entrevista de uma forma tranquila. Eu estou fazendo entrevista aqui, né? Então, eu estou falando esse roteiro, sobre entrevista, eu preciso preparar o ambiente, desliguei celular, desliguei telefone, pedi para as pessoas não me procurarem, fechei a porta. Então, a mesma coisa vai acontecer com a entrevista. Tá? Uma outra coisa que eu preciso pensar é não ter questões que são ambíguas ou tendenciosas e seguir uma ordem de pensamento. Eu não posso ter questões muito
pulo para um lado, pulo para o outro, vou para o outro lado, volto para cá. Eu preciso ter um ritmo disso daí mais tranquilo. Questões focalizadoras, então, nessas minhas questões norteadoras, eu vou ter questões focalizadoras que trazem o foco do meu tema. Questões de esclarecimento, que são aquelas que, quando o sujeito fala alguma coisa que eu não entendi, ou que eu acho que entendi, mas eu tenho dúvida, eu tenho que esclarecer. Eu nunca posso partir do princípio que eu entendi quando eu estou entrevistando uma pessoa e falo assim, fulano, eu tomei um abuso de fulano. Eu não posso entender que esse abuso que ele foi um assédio ou porque ele está chateado. Porque no sul, né, de maneira geral, sul do Brasil, ele vai falar abuso no sentido de assédio, de abuso mesmo. No Nordeste, às vezes, o abuso eu tomei irritação, eu estou chateado com fulano, é um outro sentido. Então, eu preciso de questões esclarecedoras para saber se aquilo que o sujeito falou é aquilo que eu estou entendendo. E questões de aprofundamento, que às vezes ele não fala o suficiente e eu preciso aprofundar. Bom, feito isso, eu tenho um roteiro bonitinho, está tudo testado, eu tenho que testar meu roteiro, ele está testado, está ok, considerei esses aspectos todos, eu vou para a entrevista. Na entrevista, eu preciso chegar lá e fazer um rapport com o meu entrevistado. Então, esse rapport ele começa um pouco dizendo o objetivo da minha entrevista, o que eu estou esperando dele, o que eu estou querendo, e eu vou falar um pouco do que eu estou imaginando que ele conte para mim o que eu estou querendo. Quero que você fale da sua percepção a respeito de tal coisa. E reporto, né, o termo de consentimento. No caso de eu estar gravando, esse termo de consentimento pode ser verbal, ele me diz que sim. Ou então eu tenho um termo de consentimento e peço para que ele assine mesmo. Tá? O rapport se inicia praticamente na hora que você marca a entrevista. Se você já marca a entrevista através de uma outra pessoa, ou você marca, remarca, isso daí já causa um certo atrito nesse rapport. Então, o rapport vai começar lá na marcação. E lembre o seguinte, você precisa da entrevista. O entrevistado é o que você precisa, né? Então, a prioridade de horário, a prioridade de dia é do entrevistado. Eu não posso tal dia, eu não posso tal dia. Você tem que poder, você tem que tentar poder e estar à disposição do entrevistado. O entrevistado que manda no horário da entrevista. Outra coisa, no decorrer da entrevista, né, é que você precisa lembrar que você demorou um tempo, né, preparando aquela entrevista, entrando no assunto, falando daquilo, discutindo com teus colegas, indo para o laboratório, discutindo o tema, discutindo com outro pesquisador. Agora, o entrevistado ele está entrando em contato com aquilo naquele momento. Então, é normal que ele se mostre um pouco resistente, que ele tenha uma dificuldade, que ele demore a responder. Tá? E não tem nada pior numa entrevista do que o silêncio. Só que a gente precisa se treinar a trabalhar com esse silêncio. Tá? Eu preciso estar tranquila para poder trabalhar com silêncio. Ele vai ficar em silêncio, às vezes 20 segundos, 15 segundos, que é um tempo absurdo, né? Em termos de um relacionamento, ali de entrevista, mas é comum você ter esses intervalos de silêncio. E a gente entender que o silêncio não necessariamente é uma rejeição ao teu item, né, provocativo, mas é uma forma do sujeito elaborar, certo? Então, às vezes, ele demora a responder porque ele está elaborando o conteúdo, ele está entrando em contato com aquele conteúdo naquele instante, naquele momento. Então, o silêncio é uma coisa que a gente tem que estar preparado.
No início, quando a gente começa a entrevistar, quando a gente está verde ainda nessa técnica, né, o silêncio nos incomoda muito. Depois a gente nem percebe o silêncio mais, a gente vai andando e nem percebe. Então, trabalhar o silêncio. Então, às vezes, é bom a gente treinar isso com alguns colegas e tudo mais, para o silêncio não ser nenhum drama. A gente sabe que o silêncio vai acontecer em algumas situações. No desenvolvimento, então, eu busco cumprir o meu roteiro, buscando informações relevantes. Se o sujeito fala alguma coisa que não está necessariamente no meu roteiro, mas que eu noto que é relevante para a minha pesquisa, eu posso aprofundar isso. Por isso que é um roteiro, não é uma camisa de força. Eu tenho que manter isso e trabalhar o tempo inteiro no clima de confiança e cooperação. Por isso que é importante, na entrevista, eu ter os meus "ah, é, que interessante". Às vezes o sujeito está falando alguma coisa que não é tão interessante, mas se eu vejo que ele tem uma dificuldade grande de falar, eu digo: "Poxa, que interessante, me fala mais sobre isso", e tal. Eu preciso dar esses retornos para poder comprar o seu jeito, o meu entrevistado, para ele falar mais e colaborar mais. Então, eu preciso o meu que legal, poxa, que interessante. Nunca dizer, ai, que coisa horrível, né? A gente tem que ser é, receptivo. E se ele falou uma coisa gozada, ri. Se ele falou uma coisa, puxa, né? A gente tem que mostrar expressões. Lembra que eu falei lá no início que nossas expressões vão facilitar essa interação, assim, com as expressões dele. Então, eu preciso fazer esse tipo de contato com ele, certo? Então, manter o clima de cooperação. Ter uma noção de tempo. Eu preciso ter um domínio do tempo. Quando a gente vem da clínica, a gente tem domínio de tempo um pouco melhor, mas a gente precisa ter domínio de tempo. E outra coisa, usar registro. Eu preciso gravar, e assim mesmo, gravando, é bom eu registrar algumas coisas. Às vezes tem falha de computador, do registro e tudo mais, e eu preciso ter isso gravado para poder valer como entrevista, certo? Eu preciso ter isso registrado para poder trabalhar esses dados depois. E é interessante que, às vezes, a gente faz uma entrevista e a gente acha que essa entrevista não foi legal. E aí, quando a gente vai escutar a fita, a gente vê que aquela entrevista foi super interessante. E uma outra entrevista que a gente acha, olha, fiz uma entrevista joia, foi excelente. Na hora que a gente vai ler, vai ver a degravação, né? Vai ler a degravação, a gente vai ver que aquela entrevista foi sempre um lugar comum, ela não foi além em nada. Então, o que a gente escuta na hora da entrevista, às vezes não é a mesma coisa que a gente escuta depois, relendo aquela entrevista, né? Então, as relações afetivas e sociais do mundo do trabalho e do cotidiano, elas estão mais fáceis, porque elas estão da realidade do sujeito. Então, o sujeito fala sobre isso daí com tranquilidade. Só que, às vezes, ele fala, mas o que vai nos interessar está por trás disso, certo? Que é uma parte desconhecida. Então, é comum, não é raro, o nosso entrevistado tem insights durante a entrevista, porque ele está pensando de uma forma mais organizada. E isso daí faz com que ele às vezes, poxa, eu nunca tinha pensado sobre isso. Puxa, tá? Então, às vezes ocorre isso. Às vezes ele chora. Então, chorou, dá um tempo para ele e tal, porque ele está tendo determinadas gestaltes naquele momento, tá? Então, a entrevista vai buscar, a partir do mundo conhecido do sujeito, esse mundo não tão conhecido dele, que são as verdadeiras razões ou os verdadeiros motivos daquela situação estar daquele jeito, certo? Daquela forma, e é o que te interessa. São essas coisas que não são de pronto colocadas, mas que são colocadas no decorrer da entrevista. Por isso que a pergunta direta não nos interessa.
eu preciso comer pela beirada, porque eu preciso fazer que ele chegue nesses motivos que não são os motivos aparentes, certo? Então, as observações. Evitar questões que tenham respostas diretas ou monossilábicas. Você gosta do seu trabalho? Gosto. E aí? Tá? Me fala um pouco do teu trabalho. Aí, pela empolgação que ele fala, pela questão, eu falei, olha, parece que você tem algumas restrições com o seu trabalho, parece que seu trabalho te empolga muito. Me fala um pouco sobre isso. Então, a gente tem que fazer a pergunta de forma que ele fale mais, e não que ele dê uma resposta pronta. Porque depois que ele falou que gosta, como gosta? Certo? Então, é evitar essas perguntas que mostram como, por quê, quando, porque elas sugerem uma resposta muito específica e muito monossilábica. Atenção no vocabulário utilizado, né? Você precisa pensar que esse vocabulário ele vai mudar. Um roteiro de entrevista para um adolescente ou para uma criança é de um jeito. Para um profissional, um promotor público, tem que ser de um jeito. Para um operário da construção civil, tem que ser de outro jeito. Não é discriminatório isso, mas é a linguagem adaptada para aquele sujeito. A gente evitar termos técnicos, termos que são da nossa área de atuação, para usar termos mais que tem um melhor entendimento, mais fácil entendimento, porque a gente quer maximizar o fluxo de informação, tomar cuidado com os nossos preconceitos, não entrar nunca em juízo de valor e em discussão direta com o nosso entrevistado, e também, quando ele nos provoca, que às vezes ele nos provoca, e dá agressões sutis ou não tão sutis, a gente não entrar nesse jogo. Então, é um policiamento que a gente precisa. No fechamento, a gente precisa manter o canal aberto. Então, sempre é bom deixar, assim, olha, muito obrigada, você ajudou bastante, foi ótima a entrevista, mas eu queria deixar, se eu sentir necessidade de uma complementação ou outra, se eu posso voltar a você, gostaria de deixar esse canal aberto. Isso a gente faz porque, às vezes, pode gerar problema, apagou, queimou a fita, sei lá, você perdeu de alguma forma, você quer refazer aquela entrevista. Ou você quer voltar aquele sujeito para tirar uma dúvida de uma sigla ou de uma coisa que ele falou, que passou batido na hora da entrevista, mas depois você não viu, depois que você viu. Então, é bom fazer isso. A gente utiliza isso? Em 99% dos casos, não. Mas é bom deixar isso daí por uma alternativa quando a gente precisa, né? Outra coisa é registro. Registro é importante. No meu termo de consentimento, tem lá, eu vou gravar a entrevista. Se a gente não considera a gravação um problema, o sujeito não vai achar que é problema. Se a gente acha que a gravação é um problema, o sujeito acha que a gravação é um problema. Então, assim, olha, mas eu vou ter que gravar. Estou dizendo assim, olha, cuidado, eu vou ter gravado. Se eu digo assim, olha, para não fugir realmente do que você falou, eu vou gravar a entrevista, mas as entrevistas vão ser despersonalizadas e tal, e já emenda no outro assunto, mostra que você não deu tanto, você não teve tanta preocupação com a gravação, e o seu sujeito também não vai ficar tão preocupado com a gravação. Outra coisa, você gravou, você vai degravar, você vai transformar aquela gravação em texto. E é importante que essa transcrição seja na íntegra, mesmo que depois você vai trabalhar em função do teu objeto, da tua forma de análise, mas é importante que inicialmente você tenha uma transcrição na íntegra. Depois você vai fazer os ajustes necessários em função da forma de análise que você está fazendo. É importante, independente da gravação, você ter anotações. Às vezes o sujeito fala
determinadas coisas assim brilhantes. Aquela frase é muito importante. Você escreve, porque ela vai facilitar a tua análise depois. Outra coisa, aquelas reações não verbais. O sujeito falou isso com a voz embargada, o sujeito demorou para falar isso, o olhar estava de crítica, porque às vezes a fala, a gente tem, na língua portuguesa, a gente tem coisas que a gente fala de um jeito, mas a gente quer dizer outro. Então, tipo, você gosta de, gosto do meu chefe. Quando eu falo assim, gosto do meu chefe, estou dizendo, tem minhas restrições. Se eu só leio, poxa, ele gosta do chefe com ênfase, não é? Então, eu preciso ter essas marcações, que teve um cinismo na hora que ele falou da chefia, né? Eu tinha, aqui na UNB, um colega de trabalho, que ele era alemão, e que veio para o Brasil há muito tempo, tá? Ele já está hoje há mais de 60 anos no Brasil, mas ele, mais de 50 anos no Brasil, mas ele veio recém-formado da Alemanha. E ele falou assim, que depois que ele entendeu que pois sim é não e pois não é sim, diz que facilitou a comunicação dele. Então, a gente tem essas contradições na nossa comunicação e que, às vezes, só a gravação pode nos levar a registros diferentes. A análise da entrevista, produção e análise dos dados. As primeiras entrevistas, você está trabalhando o roteiro, né? Então, não queime nunca uma pessoa que você sabe que vai te ajudar muito na entrevista, logo sendo a tua primeira entrevista. A primeira entrevista, nós, pesquisadores, estamos nos aquecendo, tá? Estamos trabalhando o roteiro ainda. Então, a gente testa essa entrevista, as primeiras entrevistas, são entrevistas que o fato de não fazer de uma forma tão boa não é muito problema, certo? Outra coisa, que uma entrevista, para ser considerada entrevista, ela tem que ter de 45 minutos para frente. Tá? Entrevista de meia hora não é entrevista, porque você não tem tempo de aquecer o seu sujeito para chegar no ponto mediano, para chegar no ponto alto da tua entrevista. Então, uma entrevista ela vai durar de 45 minutos para mais. E as primeiras entrevistas, a gente tende a ser muito rápida, serem entrevistas muito corridas. A gente acaba falando de uma forma muito rápida nas primeiras entrevistas, porque a gente está testando o roteiro, o tempo, essas coisas todas. Então, elas tendem, não quer dizer que sejam, elas tendem a ser entrevistas com menor teor de informação. Outra coisa que a gente precisa ter imersão nas entrevistas, naquela entrevista que você está fazendo. No meu caso, eu tenho uma história que eu gosto de contar, que eu fiz minha tese de doutorado, eu utilizei entrevista. E teve uma entrevista que foi marcada, e aí o sujeito não pôde naquele dia, a gente remarcou para um outro dia e tal. E eu estava saindo de uma entrevista já, e o sujeito me ligou e falou: olha, Ione, você não quer fazer entrevista agora? Eu estou aqui tranquila e tal. Falei, não, vamos marcar para de tarde. Não, vem fazer agora. E eu emendei uma entrevista na outra. Gente, eu não me lembro, conscientemente, eu não me lembro de nada da entrevista. Eu sei que a entrevista existiu, porque eu tenho ela gravada, mas eu não lembro da entrevista, eu não lembro das expressões, eu não lembro de nada disso. Agora, foi uma entrevista que foi boa, porque eu já tinha prática de entrevista quando eu fiz. Então, o roteiro eu cumpri, perguntei e tal, a entrevista até que estava legal. Mas eu não lembro da entrevista, não lembro de jeito nenhum. Então, é importante a gente ter imersão na entrevista para a gente trabalhar. Diário de campo, gente, é super importante. A gente ter o que aconteceu naquele momento de entrevista, tanto comigo quanto com o sujeito.
Então, é importante anotar essas coisas no diário de campo. Aquelas anotações que eu falei de cinismo, de tudo mais, de tempo, também podem ser do diário de campo. Tá? E tem diversas formas de análise. A análise de entrevista, a gente pode pensar em análise de conteúdo ou análise de discurso, que são aquelas análises onde eu vou trabalhar pela fala, na análise de conteúdo, o que o sujeito falou, né? E, a partir da fala dele, fazer análise de sentido. O que ele... Eu não vou falar muito das formas de análise, porque vocês vão ter pessoas trabalhando no decorrer do processo, pessoas falando sobre formas de análise de dados. Então, existem várias formas. Hoje se utiliza muito a análise de conteúdo, meio misturada com uma análise de discurso, porque a análise de discurso tradicional ela trabalhava em cima do discurso feito pelo sujeito. E aí, o que aquele discurso representa naquele momento histórico, naquele momento ideológico, naquele momento social, na linguística, certo? Seria a análise do discurso rígido. Hoje, quando se fala em análise de discurso e análise de conteúdo, essas coisas estão muito misturadas, não tem uma definição muito o que é um, o que é outro, mas é uma coisa muito próxima. Então, a gente busca sempre fazer uma análise de sentido. O Iramutec e o OCEST são softwares que trabalham com a análise de textos, né? O Iramutec, vocês vão ter amanhã, se eu não me engano, o Rafael falando, que então não vou me demorar muito no Iramutec. Eu acho que tanto o Iramutec quanto a análise de conteúdo excelentes por uma análise de entrevista. Quando você vai trabalhar com o análise de conteúdo, você vai usar aquela degravação da íntegra, a entrevista na íntegra. Quando você vai usar o Iramutec, você vai ter que fazer ajustes nessa degravação, nessa íntegra do discurso, porque você vai ter que limpar erros de português, gírias, palavras comidas como pro, po, pra, porque são coisas que não tem no vocabulário do Iramutec, certo? A validade dos dados, eu já estou acabando, gente. A validade dos dados a gente tem que evitar a subjetividade do pesquisador, né? Cuidando para que os valores, as crenças e as atitudes do pesquisador não interfiram na análise do dado. A fidedignidade, né? Está escrito errado. Passou por mim pelo corretor. Pode ser garantida por um registro fiel das entrevistas. Quanto mais fiel a essas entrevistas, mais fidedignas elas vão ser. O critério de validade ele vai ser pelo quantitativo de entrevista, e a gente chama que a gente vai usar o critério de exaustão, ou seja, quando aqueles meus entrevistadores, né, entrevistados, eles comecem a repetir, é porque eu já tenho um número grande, um número suficiente de sujeitos que me mostraram toda a gama de alternativas de resposta. E a devolução de dados ela é boa de acontecer. Às vezes, a gente consegue fazer essa devolução para o entrevistado, às vezes a gente faz a devolução convidando ele para a defesa da tese, convidando para a defesa, ou mandando o artigo, coisas desse tipo, é uma forma de... Era isso o que eu tenho para vocês sobre entrevista. Eu sei que eu não esgotei a entrevista, mas eu esgotei meu tempo, exatamente 1 hora. Então, eu sei que tem várias questões, eu vou responder itens, questões sobre entrevista lá no final da fala, depois de eu falar de
de objetivo, observação, então espero contar com bastante, questões para poder aprofundar aquilo que eu tive que bater meio corrido para vocês. Obrigada. Antes de passar para a observação, eu vou fazer um intervalozinho de uns 3 minutos para a gente respirar, beber água, né? E aí a gente retoma para a observação. Tá joia? Obrigada, gente.